Salve, salve, meu caro aluno, meu cara aluna, meu cara alune, tudo bem? Espero que sim. Adivinha? Óbvio, você tá aqui pra quê? Pra mais uma Power Blast Detonator Plus Advance, aula fodástica do conteúdo mais tchutchuco, do conteúdo mais tudo de bom que existe nesse planeta, que é o conteúdo de biologia. Hoje nós vamos discutir, provavelmente, um dos temas que mais gera e inquieta a alma humana: a origem da vida. Vou trazer hoje para vocês, turma, uma perspectiva, uma abordagem dentro de uma perspectiva científica. Óbvio, o nosso curso é baseado em ciência, logo eu vou trazer essa abordagem. Mas não tenho a menor dúvida que as respostas que a ciência tem para esse assunto tão delicado não eliminam de forma alguma as outras respostas que nós, seres humanos, buscamos nas outras formas que a gente precisa de lidar com a realidade. Perfeito? Muito bem. Por conta disso, é notório, né, gente? A gente poderia pensar aqui em vários momentos ao longo da história da humanidade, e isso em qualquer cultura, em qualquer tempo, essa pergunta sempre buscou ser respondida. A gente não ignora ela de forma alguma, né? Em algum momento, ao longo da nossa vida, a gente vai questionar isso aqui, ou se a gente já questionou, a gente ainda vai de alguma forma. E a gente pode revisitar essa pergunta várias vezes, né? A gente volta nela e fala assim, nossa, agora que eu sei sobre isso, e aí? Como é que deve ser? E por aí vai. Bom, de qualquer forma, a abordagem que eu vou trazer aqui para vocês se baseia em uma hipótese, é a hipótese mais difundida, apesar da gente perceber que ela tem algumas limitações hoje, e é bom a gente pensar, né? Estou trazendo o termo hipótese, e hipótese não é teoria, hipótese é uma ideia que vem sendo testada, e eu vou apresentar aqui para vocês alguns testes relacionados a ele, tá ok? Para a gente entender um pouquinho como é que a gente responde a essa questão. Um ponto, turma, é que eu vou trazer essa questão aqui para a gente ter um entendimento da onde a gente pode chegar para explicar a origem da vida. Num segundo momento da nossa aula, eu vou trocar o nosso quadro e vou explicar como a vida deve ter se desenvolvido no nosso planeta. Vou apresentar duas grandes teorias, aí sim teorias, né, que apresentam alguma evidência científica e que a gente precisa de conhecer ela para ter um entendimento melhor do que é a vida. Perfeito? Vocês vão assistir nas nossas outras aulas aquelas discussões sobre o que é necessário para formar a vida. A gente tem uma aula só para discutir isso. A gente, inclusive, discute como é que a gente pensaria que se pode formar vida no nosso planeta. Tem a biogênese e tem a abiogênese. Nós hoje sabemos que o que sempre existe é o que a gente chama de biogênese. O que é biogênese? A vida forma a vida. A grande questão é que se você pensa dessa forma, e as evidências nos mostram que é assim que funciona, como é que eu explicaria o surgimento do primeiro ser vivo? Porque se vida sempre origina vida, e o primeiro, quem foi? Lembrem-se que nós estamos discutindo uma perspectiva científica. O que eu quero dizer quando eu falo isso? Nós precisamos de pensar numa explicação onde eu não posso contar com um elemento externo, uma vontade externa para fazer o processo acontecer. Dentro dessa perspectiva, onde eu estou buscando imaginar como é que é o primeiro ser vivo, e eu não posso contar com uma influência externa, dotada de vontade, até mesmo a gente poderia dizer em alguma escala de poderes mágicos para resolver o meu problema, surge o que a gente chama de a hipótese de Oparin-Haldane. Oparin e Haldane são sobrenomes de dois cientistas distintos que mais ou menos na mesma época, são contemporâneos, propõem uma ideia para explicar como é que poderia ter surgido o primeiro ser vivo. Nós postulamos, nós acreditamos, as evidências nos dizem que provavelmente a atmosfera do nosso planeta não é, ou melhor, nunca foi da mesma forma o tempo inteiro. Ao longo do tempo, a atmosfera do nosso planeta foi se modificando, assim como o nosso próprio planeta foi se modificando. Dentro dessa perspectiva, acredita-se que no início da formação do nosso planeta, depois que a gente deixa de ser uma rocha incandescente, nós estamos falando há mais de 3 bilhões de anos atrás, a nossa atmosfera tinha uma composição muito diferente da atmosfera atual. Na nossa atmosfera, a gente encontrava estes elementos aqui, ou melhor, elementos não,
estas substâncias aqui. Quais são essas substâncias? Amônia, vapor de água, gás hidrogênio e metano. Esses gases que estão presentes na nossa atmosfera primitiva estão constantemente sendo submetidos a descargas elétricas e radiação ultravioleta. Por que é importante a gente dar ênfase a essa ideia de descargas elétricas e radiação ultravioleta? Nós precisamos de entender uma ideia que está muito associada à palavra vida. Uma das formas que a ciência quer responder o que é vida, a gente diz que nós, como seres vivos, somos compostos por moléculas muito complexas. Moléculas muito complexas que são sintetizadas a partir de moléculas mais simples. Isso é uma das formas que eu tenho de definir a vida. Coisas simples dando origem a coisas complexas. É o que o nosso metabolismo faz muito bem, tá ok? Frente a isso, essas moléculas que eu estou apresentando aqui para vocês, essas substâncias que eu estou apresentando aqui para vocês, são substâncias simples. E para eu sair de substâncias simples e chegar em substâncias complexas que formam a vida, eu preciso do quê? Eu preciso de muita energia. Lembrem que eu ainda não tenho nenhuma forma de vida, então eu não tenho nenhuma forma de vida desempenhando o que a gente chama de metabolismo. As reações que são responsáveis por transformar essas substâncias. Então eu preciso de uma fonte de energia de onde? Eu preciso de uma fonte de energia externa. E essa fonte de energia externa vem a ser descargas elétricas e radiação ultravioleta. Em especial, vamos dar ideia para essa radiação ultravioleta. A radiação ultravioleta é uma das vários tipos de luz, um dos vários tipos de luzes que nós encontramos vindas do Sol e que a gente sabe que ela é altamente ionizante. O que quer dizer falar que ela é altamente ionizante? Ela tem uma grande capacidade justamente de promover modificações nas estruturas químicas para que dessa forma eu possa criar moléculas mais complexas. Essa exposição a essas duas fontes energéticas, com o passar do tempo, foi promovendo com que essas substâncias pudessem se reorganizar e formar moléculas maiores e mais complexas. Por conta disso, a presença de chuva que estava acontecendo aqui no meio dessas descargas elétricas e exposição à radiação ultravioleta permitiu que, quando a água começou a se formar, a se acumular, a gente pensar numa ideia do que a gente chama hoje de sopas primitivas. Por que sopas primitivas? Qual que é a ideia de sopa primitiva? É a gente pensar num caldo formado não apenas por uma substância, mas por diversas substâncias diferentes. Sei que parece um tanto quanto fantástico quando eu estou narrando esse processo aqui para vocês, mas acreditem para mim, na hora que eu chegar aqui, vocês vão entender como é que isso pode ser possível, ok? Dito isso, essas sopas primitivas podem ter servido para a criação do que a gente chama de coacervatos. Na verdade, o próprio Oparin e o Haldane conseguiram observar a formação desses coacervatos. E eu estou falando essa palavra como se vocês soubessem o que é isso, né? Calma, eu explico para vocês. Coacervatos são aglomerados de moléculas mais complexas formados a partir dessas moléculas mais simples, que já conseguiam apresentar o quê? Alguma diferenciação entre o meio intra do meio extra, ou seja, alguma diferenciação do que está dentro de mim de alguma diferenciação do que está fora. Isso é uma característica muito marcante de nós seres vivos. Nós constantemente estabelecemos diferenças entre o sistema externo, entre o ambiente e o nosso próprio organismo, tanto numa escala unicelular quanto numa escala pluricelular. Reparem que esses coacervatos ainda não estão vivos. Eles ainda não são formas de vida. Vou colocar de uma forma mais simples aqui. Não vivos. Eles não estão vivos. Mas eles servem de referência para a gente acreditar o seguinte. Opa, peraí. Ao longo da evolução do nosso planeta, provavelmente teve-se tanto tempo que é de se esperar que essas configurações que já permitiam uma diferenciação do meio intro do meio extra fosse capaz de fazer o quê?
fosse capaz de formar vida, manifestar alguma forma de diferenciação. Ok? Show de bola! Essa é a hipótese proposta por Oparin e por Haldane. A hipótese por Oparin e Haldane, propostas por eles, sofreram críticas ao longo do tempo, principalmente porque hoje se sabe que essas moléculas, amônia e metano, provavelmente não seriam capazes de resistir às descargas de radiação ultravioleta, né? A emissão de radiação ultravioleta. Dessa forma, esse modelo foi sendo revisto, mas ainda assim ele serve de base para a gente ter uma noção, uma ideia do que pode vir a ser o surgimento do primeiro ser vivo. Tanto é relevante essa ideia que a gente tem um experimento aqui para apresentar para vocês, o que a gente chama de experimento de Urey-Miller. O que o experimento de Urey-Miller buscou fazer? Ele buscou tentar recriar a proposta de Oparin e Haldane, onde, dentro de um sistema fechado, ele forneceu algumas das referências propostas por Oparin e Haldane. Calor como uma fonte de energia, descargas elétricas como um sistema que permitiria que essas moléculas se rearranjassem, um eventual resfriamento do sistema para que houvesse aqui embaixo a presença de quê? A presença de água no estado líquido, tá ok? Isso tudo foi tentado ser recriado por meio desse experimento de Urey-Miller. São duas pessoas diferentes que trabalharam ao mesmo tempo no laboratório, tentando propor esse sistema. O que eu tenho aqui nesse sistema, então? É um sistema fechado. Aqui dentro eu tenho os gases da atmosfera primitiva, esses gases que eu apresentei aqui para vocês, a amônia, o próprio vapor de água, o gás hidrogênio e o metano. Com o passar do tempo, esse sistema fechado sofre constantemente descargas elétricas. As descargas elétricas têm a propriedade de fazer o quê? Estimular que haja recombinação dessas moléculas. Esse vapor de água ele é resfriado para permitir a condensação, para tentar recriar as chuvas que existiriam nessa nossa atmosfera primitiva. Com o tempo, para eu continuar permitindo que essas reações continuem ocorrendo, eu reaqueço essa água para que eu tenha vapor de água de novo e esse meu sistema se mantenha. O que é importante a gente perceber em relação ao experimento de Urey-Miller, que reforça que a hipótese de Oparin e Haldane, apesar de a gente encontrar problemas com ela, é uma boa perspectiva, uma boa ideia que vale a pena a gente seguir. Após esses experimentos ficar rodando por um tempo, o que a gente percebeu nesse suposto, nessa ideia do que seria aqui, que seria a nossa recriação dessa sopa, vou até fazer diferente, ó, essa recriação da nossa sopa primitiva. A gente encontrou o quê? A gente encontrou aminoácidos. Aminoácidos, vocês vão aprender aqui no nosso curso, são as estruturas básicas que a gente usa para construir as proteínas, os principais blocos que formam os seres vivos. Reparem que no experimento de Urey-Miller eu ainda não consegui criar a vida propriamente dita, mas eu consegui perceber que moléculas que formam os seres vivos poderiam ser formadas. Então as evidências nos levam a crer que, com o devido tempo, era de se esperar que, eventualmente, aparecesse uma primeira forma de vida. E como é que seria essa primeira forma de vida, esse primeiro ser vivo? Provavelmente um ser muito simples, né? Uma célula muito simples. E qual que é essa célula muito simples? Uma célula procarionte. Agora, como seria esse primeiro ser vivo e como ocorreria a evolução desse primeiro ser vivo, nós vamos discutir um pouquinho na segunda parte da nossa aula. Então espera só um instantinho que eu vou trocar o nosso quadro e a gente continua. Muito bem, galera, fiz a minha mágica, troquei o nosso quadro e a gente vai continuar discutindo a origem da vida. Naquele primeiro momento, a gente se preocupou em tentar responder o quê? Como o primeiro ser vivo surgiu. Só que uma vez que ele surgiu, e aí? Como é que ele fez para sobreviver? Como é que principalmente ele se alimentava? Afinal de contas, o que nos mantém vivo é energia. E essa energia ela é proveniente do nosso alimento. E como é que é essa forma que ele vai ter para se alimentar? Como é que ele vai fazer para ter essa energia para se manter vivo? Uma das coisas que a gente se preocupa, então, uma vez que a gente está vivo, aliás, é o que nos caracteriza como seres vivos, é justamente a propriedade que nós temos de realizar metabolismo.
Lembra que na aula, no primeiro quadro, eu comentei com vocês essa capacidade de sintetizar moléculas complexas está diretamente ligada ao metabolismo. Para isso, eu vou explicar para vocês duas hipóteses que estão relacionadas a esse processo. Uma a gente chama de hipótese heterotrófica, que foi a primeira hipótese a ser proposta e por muito tempo foi a mais aceita, mas, porém, todavia, hoje a gente começa a questionar ela bastante e a gente hoje encontra evidências mais favoráveis à ideia da hipótese autotrófica. Se esses termos estão te parecendo muito estranhos, um pouco fora de contexto, não se preocupe. Você está aqui com a gente e eu e o Fernando, ao longo das nossas várias aulas, nós vamos explicar cada um desses conceitos. Por exemplo, você vai ter uma aula onde você vai assistir direitinho o que é o processo de fermentação alcoólica, que eu vou citar daqui a pouquinho. Como é que funciona o processo de fotossíntese? O que é a respiração aeróbica? Então não se preocupe com isso. Nós vamos ver com detalhes esses processos ao longo do nosso curso. Hoje, a gente tem que se preocupar com a ordem que esses processos estão acontecendo para a gente entender de fato o que está acontecendo. Então, começando a discutir com vocês a hipótese heterotrófica. Esse prefixo hétero quer dizer o quê? Esse prefixo quer dizer diferente. Trofia é alimento. São seres que obtêm alimento a partir de outras moléculas, né? São seres que obtêm alimento, energia, a partir de moléculas orgânicas já prontas, que eles não produziram. A hipótese heterotrófica propõe que as primeiras formas de vida a surgirem eram organismos que realizavam um processo de fermentação alcoólica. Eles quebravam as moléculas orgânicas que já estavam disponíveis no mar primitivo e, a partir daí, tinham a energia necessária para sobreviver. Como consequência disso, olha o que eles estão fazendo. Eles estão liberando gás carbônico na atmosfera. Essas primeiras formas de vida liberaram tanto gás carbônico na atmosfera que, por consequência disso, houve uma alteração na composição da atmosfera. Houve uma alteração em como o nosso planeta se organizava. Essa alteração foi tão drástica que viabilizou, que pavimentou, que criou condições para surgir uma nova forma de metabolismo, uma forma autotrófica de metabolismo, ou seja, de produzir moléculas orgânicas a partir do próprio ser vivo, realizando esse processo que a gente conhece muito bem, pelo menos de nome, né? O processo de fotossíntese. Esses seres vivos, então, eram chamados de seres fotossintetizantes. Eles produziam moléculas orgânicas a partir de moléculas inorgânicas na presença do quê? Na presença de luz. Você vai assistir a aula onde eu explico com detalhes o que é o processo de fotossíntese. Não se preocupe. Show de bola? Por conta desses seres aqui, ó, que realizam esse processo de fotossíntese, houve a liberação desse gás, que é o gás mais tchutchuco, mais power blaster, detonator plus advance, motherfucker de fodástico. Que gás que é esse? O gás oxigênio. O gás que a gente precisa, é a substância mais importante para nos manter vivo. Se a gente não recebe gás oxigênio, o destino para o nosso organismo é a morte. Aqui há a liberação de gás oxigênio pela primeira vez na atmosfera. Eu vou começar então a mudar a composição da atmosfera a partir desses seres fotossintetizantes. Esse gás oxigênio, no primeiro momento, ele se acumula na atmosfera e ninguém sabe o que fazer com ele. Ele não tinha uma função. Até que, eventualmente, surgem organismos que conseguem usar esse gás oxigênio por meio de um processo que a gente vai estudar numa aula específica só para isso, chamado respiração aeróbica. Esse processo ele tem uma vantagem enorme em relação, por exemplo, ao processo de fermentação. Ele é um processo onde o tanto de energia que eu consigo produzir a partir das substâncias orgânicas é altíssimo. É tanta energia, mas tanta energia, mas tanta energia, que compensa muito mais usar essa forma para obter energia do que qualquer outra. Como é que eu provo isso para vocês? A maior parte das formas de vida hoje no nosso planeta respiram dessa forma. Eu explico isso com detalhes na nossa aula de respiração aeróbica. Qualquer coisa, dá um pulinho lá nessa aula que você vai entender direitinho como é que ela funciona. Show de bola? Veja bem, curiosidade nerd rapidinho aqui, ó. Provavelmente, esses primeiros seres fotossintetizantes foram responsáveis pela primeira grande extinção.
Esse gás O2 que começou a se acumular na atmosfera, que até então nenhum ser vivo usava ele para nada, provavelmente era tóxico a esses organismos fermentadores aqui. Então esses primeiros seres fotossintetizantes causaram a primeira grande extinção em massa do nosso planeta. Legal de saber isso, né? Na verdade, infelizmente porque a gente pode usar isso de uma forma muito errada, mas quando a gente olha para a natureza, a tendência é que a extinção é algo que acontece. O grande problema é quando a extinção acontece não porque foi uma causa natural, é por conta de um agente como nós, seres humanos, destruindo, deturpando o funcionamento normal dos nossos sistemas. A gente precisa de pensar em formas harmônicas de existir dentro do nosso planeta. Mas isso também é tema de uma outra aula, eu não vou me delongar muito nisso não. Só que eu havia dito para vocês que essa é uma hipótese, existe outra hipótese, a hipótese autotrófica. Na hipótese autotrófica, a perspectiva é um pouco diferente. O que a gente pressupõe na hipótese autotrófica? Primeiro, a gente tem fortes evidências que o planeta Terra não era muito confortável quando a primeira forma de vida surgiu. Pelo menos a superfície dele não era. Provavelmente a superfície do nosso planeta estava constantemente recebendo impactos de meteorito que destruiriam qualquer manifestação de vida na superfície. A gente acredita que a vida deve ter surgido, na verdade, no fundo do oceano. Só que no fundo do oceano não tem luz. Então o processo de fotossíntese é impossível. Essa hipótese, ela surge na década de 70, porque quando a gente foi visitar o fundo do mar, lá abaixo dos 3.000 metros de profundidade, nós encontramos fontes termais, vulcões submarinos que habitavam vida, que existia toda uma cadeia alimentar, toda uma forma, uma série de seres vivos que dependiam daquelas fontes termais. Esses seres realizavam um processo autotrófico denominado quimiossíntese. Na fotossíntese eu uso a luz para produzir molécula orgânica. Na quimiossíntese eu uso substâncias químicas para produzir moléculas orgânicas. O que aconteceu? Esses seres quimiosintetizantes começaram a modificar a consistência da sopa primitiva, desses mares, desses oceanos primitivos. Essa presença desses seres quimiosintetizantes altera a composição do nosso planeta e cria condições para quê? Para que os organismos fermentadores, sim, os mesmos organismos fermentadores que eu citei na hipótese heterotrófica, possam se desenvolver. O que a hipótese autotrófica diferencia da hipótese heterotrófica? Ela adiciona mais um passo. Ela adiciona um passo anterior ao que a hipótese heterotrófica pressupõe. A partir daqui, exatamente a mesma lógica da hipótese heterotrófica. Mas eu preciso desse primeiro passo aqui. Ou melhor, é mais provável que ele tenha ocorrido, justamente porque eu havia comentado com vocês anteriormente que o nosso planeta não era muito favorável à ocorrência de vida. Pensando nisso, hoje a gente acredita que o mais provável é que a hipótese autotrófica é que deve ter ocorrido. Repara que a gente ainda usa a expressão hipótese, a gente ainda está no campo das ideias, a gente tem fortes evidências, mas não é suficiente para converter isso numa teoria, na teoria autotrófica. O nome tem muito poder na ciência, tem muito valor na ciência, a gente se preocupa com o nome. Aliás, uma grande conclusão que a gente pode tirar da nossa aula é que como pensamento científico, quando feito da forma correta, ele pode ser revisto, revisitado e corrigido. O pensamento científico ele não deve ser dogmático, verdades absolutas. Se novas evidências são encontradas, eu preciso de repensar o que eu antes acreditava ser como verdade e ou descartar o que tinha ou pensar em algumas adequações baseadas em fatos para que o processo realmente seja uma boa explicação da realidade. É isso que a hipótese autotrófica mostra pra gente. Dito isso, meus caros, a gente encerra o conteúdo dessa nossa aula hoje. No primeiro momento da nossa aula, a gente comentou sobre como deve ter surgido a primeira forma de vida. Eu apresentei para vocês a hipótese proposta por Oparin e Haldane, a teoria de Oparin e Haldane, onde, a partir da presença de certas fontes de energia ambientais, como descargas elétricas e radiação ultravioleta, surgiram formas de vida, e apresentei o experimento que fortemente corroborou, reforçou a ideia proposta por Oparin e Haldane. E nesse segundo momento, as hipóteses para explicar como essas formas de vida que surgiram da matéria bruta
poderiam ter se desenvolvido. É isso, meus caros. Espero que vocês estejam bem e que vocês continuem bem. E até o nosso próximo encontro. Tudo de bom. Até a nossa próxima aula.